Hi everybody and welcome back! Sejam muito bem-vindos sexto ano para a nossa aula de língua inglesa dessa semana. Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram essa última semana? Tudo joinha? Fico muito feliz de ver a presença, gente, e o compromisso de vocês com as nossas aulas de inglês. Estou bem satisfeito mesmo. Então, galerinha, today we are finished. Nós vamos finalizar the Group 5, o grupo 5. O nosso grupo 5 deste ano, do sexto ano, ele ficou responsável por um título bem interessante, Health and Society. Então a gente falou bastante, principalmente de sociedade e de healthy, saúde. Então é muito legal a gente poder conversar sobre isso, principalmente vindo do underground que eu tenho, do background que eu tenho, que é da área da saúde. Então foi muito legal voltar a rever isso com vocês. Foi bem interessante. Durante all the group 5, durante todo o grupo 5, nós podemos observar que, pelo menos em língua inglesa, nós temos one chapter for each group. Então, para cada grupo, nós temos one chapter, um capítulo só. Com isso, galera, o nosso Group 5, ele está incluso dentro dele o Chapter 5, o capítulo 5. Qual é o title desse capítulo? Qual é o título? Part of the Body and Health Problems. Então a gente conversou durante todo esse grupo, durante todo esse capítulo. Parts of the body, as partes que estão no body, no corpo, e alguns health problems. Então, alguns tipos de problemas de saúde. Isso tudo no nosso Chapter 5. Dentro deles, o que a gente já viu? Nós falamos lá no Module 13, What's the matter? Qual é o problema? Onde a gente falou bastante, gente, principalmente sobre problemas de saúde em geral e alguns symptoms, alguns sintomas sobre esses problemas de saúde. Falamos de algumas parts of the body, na verdade uma revisão do que o quinto ano já tinha visto no ano passado comigo. Se você não estava no quinto ano, não tem problema, a gente reviu muita coisa que eles viram lá no quinto ano também. Besides, além disso, nós também estudamos no Module 14, lá na semana passada, Where Were You Born? Onde foi que você nasceu? E dentro desse tema, nós conversamos alguns advices of Hafley. Então, alguns conselhos de saúde que a nossa mother fala, nossa grandmother fala pra gente, e alguns conselhos que a gente já escutou de alguma maneira na nossa vida. Today we are talking about the jobs and Hafley. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre emprego e saúde. Os principais empregos que nós vamos ter dentro de um hospital e poucas diferenciações. A gente tem mais diferenciações entre doctors, entre médicos. Mas hoje eu vou apresentar para vocês algumas diferenças, algumas especialidades e alguns outros tipos de trabalho de pessoas que trabalham, the people who works in the hospital, e a gente nunca nem parou para pensar que existe esse tipo de profissional lá. Além disso, durante all the chapter 5, we are talking about the Shakespeare story. A gente começou então a conhecer uma das histórias do Shakespeare, muito interessante, chamada A Midsummer Night Dreams, Sonhos de uma Noite de Verão. Então, com isso, antes da gente iniciar nossa aula de hoje, do nosso Module 15, eu tenho um aviso para dar para vocês e também a gente vai dar uma olhadinha novamente no nosso Mind Map. Então, o primeiro aviso que eu tenho que dar para vocês é o seguinte, galera. Todas as quartas-feiras, e agora eu estou falando especificamente com a minha turma do sexto ano B. Então, sexto ano B, every Wednesday, todas as quartas-feiras, nós temos 2 encontros marcados. Nós vamos conversar um pouquinho sobre English and all of them the subject. Então, todos esses conteúdos de inglês. O nosso primeiro encontro, ele acontece every morning, todas as manhãs, aqui no YouTube, com o assunto da semana. Então é um vídeo teórico sobre o assunto da semana, onde a gente vai conversar direitinho sobre o módulo dessa semana.
No exemplo que eu tenho hoje, Today we are talking about the Modular 15. Hoje a gente vai falar um pouquinho do módulo 15, que vai falar de Jobs and Halfley. Só que à tarde, 2 p.m., às 2 horas da tarde, nós temos um encontro marcado via Zoom, every Wednesday, todas as quartas-feiras, para poder tirarmos algumas dúvidas sobre o módulo passado e fazer as correções das atividades. E o módulo dessa semana é o Modular 14, Where Are You Born? Where Are You Born? Ok? Minha turma do sexto ano A agora. Sexto ano A nós também temos 2 encontros semanais. The first one is on the Thursday. O primeiro é na quinta-feira com a aula no YouTube. Então vocês vão assistir a aula da semana e on the Friday, toda sexta-feira, lá nas sextas, nós vamos nos encontrar via Zoom também para responder e corrigir as atividades da semana passada. No caso dessa semana, a gente vai corrigir as atividades do módulo 14, do módulo 14 também. Ok? Então vamos agora para o nosso Mind Map. Conversando agora sobre o Mind Map, nós vamos encontrar lá na page number 104, a seguinte conformação visual. Começamos, como sempre, with the title of the subject, o title of the chapter, nosso tema do nosso capítulo desta semana, ou durante todo esse grupo no caso. E dessa vez é o Parts of the Body, Halfley Problems. Eu já tinha comentado um pouquinho antes, lá no começo da aula, que o nosso capítulo do grupo 5 é Parts of the Body, partes do corpo, e Halfley Problems, problemas de saúde. E o que a gente vai estudar durante todo esse processo do Chapter 5? Nós vamos trabalhar, então, Parts of the Body, as partes do corpo, e além disso nós falamos também das Common Disease Vocabulary, então um vocabulário de algumas doenças comuns, uma delas foi a dengue. Nós falamos isso lá no Modular 13, há 2 aulas atrás. Logo depois, na mesma aula, we are talking about feeling vocabulary. Também falamos um pouquinho do vocabulário sobre sentimentos with emojis. Nós utilizamos emojis para isso. After that, depois disso, no módulo 14, nós conversamos sobre advices, sobre alguns conselhos de saúde. And today we are talking about hospital jobs. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os empregos que a gente encontra dentro do hospital. Ok, galerinha? Então, eu espero que vocês estejam lembrando dos assuntos que a gente já trabalhou e dentro de cada um desses módulos a gente ainda está lendo partes da história A Midsummer Night's Dreams, do William Shakespeare, ok? Então eu vou pedir para vocês abrirem agora nosso livro on the page 98, ok? Let's go? Vamos começar esse módulo. Let's start this module. So, here he is. Para início de conversa, o nosso módulo ele começa diferente. Em geral, no início do nosso módulo, nós temos algumas questions, algumas conversas, algumas questões para poder compensar um pouco e começar a conhecer o tema da nossa semana. Dessa vez é tudo diferente. Dessa vez a gente vai começar com um cartoon, com um tipo de história em quadrinho. E nessa eu preciso que vocês consigam entender bem esse quadrinho. É muito importante, ele vai falar sobre saúde e eu vou ler com vocês passo a passo dele. Então, olha só the title of this cartoon, o título desse quadrinho. What happened to the duck? Então, o que, happened, aconteceu. Então, passado, nesse caso, ele é o verbo acontecer realmente no passado, não é particípio passado nem nada, ele está no passado. What happened to the duck? Então, o que vai acontecer com esse duck aí? E o nome desse quadrinho, gente, os personagens são chamados de Black Ducks, porque eles são pássaros ou patos pretos. Então, vou apresentar aqui para vocês o cartoon, acompanhe aqui comigo. What a great mushroom season!
What a great mushroom season. E eu preciso parar agora e conversar com vocês sobre os mushrooms, antes de continuar a história, ok? Então, primeira coisa que eu quero falar dos mushrooms para vocês. Eles são poisoning. A maioria dos mushrooms, dos cogumelos, eles possuem poison, veneno. Então é muito complicado e às vezes existem alguns mushrooms que você não pode comer de jeito nenhum, porque eles vão dar problema de nervos. Os seus nervos eles podem parar, você pode parar de respirar, parar de o seu sistema digestório ele pode travar. Então dá muito problema, ele pode parar às vezes até mesmo o coração, dependendo do tipo de mushroom que você come. Então tem que ter bastante cuidado. Claro que existem outros mushrooms que são super tranquilos para você fazer uma comida, para você se alimentar dele, colocar na comida. Inclusive eu adoro mushrooms, só que você tem que tomar bastante cuidado em qual deles você está utilizando. Então, nosso duck tá falando que nós estamos numa mushroom season. Então é a temporada de ter bastante mushrooms por todo o seu habitat. E ele fala o seguinte: Nothing tastes better if you know how to prepare it. Então é tão maravilhoso esses mushrooms que nada fica tão incrível quando você prepara ele direitinho e sabe prepará-lo. E ele coloca delicious, maybe more. Ele vai e coloca ainda mais para ele comer. Tá repetindo a panela inteira. Então ele comeu a panela inteira aí de mushroom. De repente, ops. Hello, ambulance service. I'm dying. I'm poisoned by mushrooms. Então, detalhe, gente, muito importante. O sistema de saúde americano ele é diferente demais do sistema brasileiro. Notem o seguinte, até mesmo para fazer esse pedido de ambulância, você vai pagar por ele. Você vai pagar pela gasolina que você utilizou, pelos medicamentos que são utilizados dentro da ambulância, pelo serviço das pessoas que estão nessa ambulância para poder ir buscar você. É bem diferente aqui do Brasil. Então a pessoa deve estar muito mal para poder pedir um ambulance service. Notem o seguinte, gente, tudo isso é pago e é pago caro. Então você não vai chamar a ambulância por qualquer coisa. Existem muitas pessoas que têm pouco dinheiro que fazem de tudo para não chamar a ambulância, em hipótese alguma, a não ser morte mesmo. E aí, vamos lá, vamos continuar nosso quadrinho. All these doctors overrating. Could you imagine? I almost died, but they say overeating. O que significa isso? Ele ficou muito zangado. Primeiro que ele vai ter que pagar bastante por isso, pelo tratamento médico, pela consulta, pela ambulância, por tudo que ele utilizou. E na verdade tudo que ele teve foi o quê? Comeu demais. Overeating. Overeating. Então por isso que ele tá tão zangado no final desse quadrinho. Com isso, nós vamos conversar agora sobre alguns hospital jobs, alguns trabalhos, alguns empregos que existem dentro do hospital e às vezes a gente nem imagina que isso existe. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns desses nomes e algumas traduções dele. Vamos lá. Cleaners. Os cleaners, eles são bastante requisitados. Inclusive, eu que já passei muito tempo em hospital, fui uma vez em uma consulta onde o hospital inteiro tinha parado de vez porque todos os cleaners estavam de greve. Então não funcionava nada, porque tudo ficou muito dirty, muito sujo. Então os cleaners são as pessoas que limpam de tudo em um hospital, desde o chão, que você está lá no ambulatório, até todos os tipos de lençol, de travesseiro, de roupa hospitalar que você utiliza. Isso tudo é feito pelos cleaners. Toda a limpeza do ambiente hospitalar é feito pelos cleaners, ok? The next one. Agora eu vou falar para vocês uma das especialidades de médicos, especialidades da medicina lá nos Estados Unidos.
Os primeiros que a gente vai falar aqui são surgeons. Existem alguns surgeons que são general clinic, então são clínicos gerais. Eles vão fazer vários tipos de surgery, de cirurgias. Então, os surgeries geralmente são os cirurgiões. E cada cirurgião ele tem um subtipo, ele tem uma outra graduação, dito assim, uma outra especialidade que a gente ainda vai comentar na aula de hoje, que é o caso do próximo, os cardiologists. Os cardiologists, eles são os surgeons que vão fazer surgery, as cirurgias, on the heart. Então, os cardiologists, eles vão estudar tanto o heart como o seu sistema, the blooding system, seu sistema sanguíneo inteiro. Logo depois, nós temos os ambulance drivers. Os ambulance drivers, eles são os motoristas da ambulance. Então, os ambulance drivers são os motoristas das ambulâncias, ok? Próximo, gente, nurses. Muitas vezes, e nós temos ainda aqui no Brasil esse pensamento, nurses, eles possuem um emprego bastante diferente dos doctors. Apesar de muita gente achar que é a mesma coisa. Mas o trabalho do nurse, ou seja, dos enfermeiros, ele é mais o cuidado de acompanhar o paciente e cuidar desse paciente. Have to care and have to following this patient. Então você precisa entender o seguinte: os enfermeiros eles vão auxiliar o paciente, eles não fazem cirurgias, eles não são surgeons, mas after the surgery, depois da cirurgia, são eles que vão acompanhar esse paciente, ok? Próximo, hospital cooks ou chefs, hospital chefs. É a galera que faz aquela comida deliciosa de hospital. E existem motivos da comida ela às vezes ser chamada de sem gosto e without taste. A maioria dos nossos hospital foods, eles têm um processo diferenciado. Eles precisam ser feitos extremamente balanceados. E às vezes, quando você acaba de sair de uma surgery, existem condimentos, temperos que você não pode comer, porque na maioria das vezes podem gerar inchaços, complicações inflamatórias, entre outros processos. Então, às vezes a comida ela é meia no tasting, that's the why. Esse é o motivo. Depois nós temos os radiologists. E os radiologists, eu dou aula para um curso de radiologist aqui no Brasil, aqui em Paragominas, em que eles são os profissionais responsáveis para fazer os exames de imagem, também chamados de radiologistas. Eles fazem o raio-x, alguns tipos de ultrassom, entre outros tipos de exames, ok? Próximo, secretaries, secretários ou secretárias. É um job bastante importante porque são eles que agendam as consultas, são eles que mantêm uma ordem durante o atendimento hospitalar. São eles que vão organizar o seu prontuário, são eles que vão organizar todo esse processo mais burocrático de documentação dentro do hospital. Managers. Os managers, eles são os nossos gerentes. Eles geralmente vão estar atrelados com a parte financial, com a parte de dinheiro que roda ali no hospital. Geralmente podem ser doctors que não fazem mais surgery. Esses doctors, eles são mais para organizar e gerenciar todo o processo do hospital. E por último, nós temos os Laboratories Analysts, que era uma coisa da minha graduação, que era uma coisa da minha primeira graduação, que é a graduação de farmácia. É realizar, gente, as análises laboratoriais, os exames laboratoriais dentro do hospital. Então a gente tem alguns blood exams, alguns exames de sangue, urine exams, exames de urina,
entre outros tipos de exame, que quem vai realizar eles são os Laboratories Analysts. Por que eu expliquei isso tudo? A partir de agora nós temos uma atividade onde vocês precisam colocar o dono dessa descrição e combinar a descrição com o nome dessa profissão, desse job, ok? Então agora eu vou ler para vocês os job descriptions e vocês vão colocar aqui o que vocês imaginam que sejam dentro dessas opções que estão aqui em cima. Então, vou começar agora os jobs descriptions. Isso tudo, gente, para quem ainda não sabe, está na page number 97. 97. 97. Vamos para a primeira description. They take hurt, então hurt, machucado, or sick people, sick galera, é doente, to the hospital. They also need to know about emergency and first aid. Então eles também precisam saber, need to know about emergency, emergências, and first aid, primeiros socorros. Quem você acha que é? Só colocar aqui, ó, nesse tracinho. Todas as correções a gente vai fazer na aula Zoom. Fica tranquilo, gente. Próxima description. They help patient with heart problems. Então, esse tipo de profissional vai ajudar os seus patients. E esses patients, eles têm heart problems. Próximo. They clean the rooms, hallways, office and public areas, emptying, esvaziando, trash, que é lixo, changing and making beds, mudando e trocando as nossas beds, as nossas macas do hospital. Próximo. They prepare the meal in the hospital. Então essas pessoas aqui vão preparar as meals, as refeições no hospital. Próxima description. They make biochemical tests of a patient blood, urine, etc. Então, esse profissional ele vai fazer os testes biochemical, bioquímicos dos pacientes, tanto no blood, que é o sangue, e urine, que é a urina, entre outros exames. Próximo. They work with administration to plan and coordinate the health service of a hospital. They supervise all areas of the hospital, including doctors, health information, technicians, nursing, medical records, and more. Então, esse profissional aqui, ele trabalha na administration, na administração de todo o planejamento de como aquele hospital ele vai funcionar. Indo nas áreas dos doctors, do Health Information Technicians, então as técnicas de informação de saúde, nursing, todo o sistema de enfermagem, and medical records, e todas as formas de apontamentos médicos prontuários. Continuando. They work on the communication between patients and doctors. They care for patient. Então essa pessoa aqui, ela vai cuidar do paciente, vai trabalhar na comunicação, levando as queixas do patient até os doctors. Também eles fazem o seguinte: administer, organize and give medicine. Então eles administram, organizam e aplicam aos medicines, os medicamentos. They also supervise other hospital staff. Então eles também vão supervisionar alguns técnicos de enfermagem, que são outros tipos de profissionais que tem ali no hospital. Vamos para os últimos. They are doctors who work with imaging techniques. Então aqui são alguns médicos que vão trabalhar nas imagens, nas técnicas de imagem. Por exemplo, os X-rays, computer tomography, que é o CT,
Magnetic Resonance Image, ou MRI, Nuclear Medicine, medicina nuclear, que é radioterapia, quimioterapia, Positron Emission Tomography, que a gente chama de PET, and Ultrasound, e o ultrassom. Penúltimo, gente, they organized the hospital office and paperwork. Então eles vão trabalhar na papelada, lá no trabalho mais burocrático do hospital. They help medical staff to focus on patient care. Então, como eles vão cuidar da parte burocrática, os médicos vão tratar na parte de cuidar dos seus pacientes. E o último, they operate on patient to treat injuries. For example, break bones, cancer tumors, etc. Esses profissionais, eles vão trabalhar na operação. Então eles vão fazer surgeries, cirurgias. Quem são eles? Coloca aí também. Logo depois, gente, depois que vocês finalizarem essa atividade, a gente agora vai ler um pouquinho sobre, mais um pouquinho sobre a história do Shakespeare, A Midsummer Night's Dreams, Continued. Então o que eu vou pedir para vocês agora? Vocês terminem a atividade, pausa o vídeo, dá uma leitura nesse vídeo aí, nas 3 vezes que eu pedi para vocês, olhando as imagens que nós temos desse texto, lendo um pouquinho aqui sobre o texto propriamente dito, grafando as palavras que vocês já conhecem na língua inglesa, ok? Quando vocês terminarem, voltem aqui para o vídeo e aí eu vou ler para vocês essa parte do texto, ok? Então, podem pausar agora para poder ler. Já terminaram de ler? Eu espero que sim, gente. Então agora eu vou ler com vocês. A Midsummer Night's Dreams, Continued. Lysander runs after Helena and leaves Hermia behind. Esse é o finalzinho da nossa última leitura. Quando Lysander acordou, se apaixonou pela Helena e saiu correndo atrás dela. E deixou a Hermia para trás, behind. Continuing. Bottom researches his play with his friend in the woods near the place where Titania is sleeping. Robin wants to make some fun. He transforms Bottom's head into a donkey head. Então, peraí. O Bottom, além de fazer coisa errada lá com o Lysander, ele ainda queria se vingar de certa forma e fazer uma piada muito sem graça com a Titania, que é aquela mulher que o Oberon tava morrendo de raiva dela porque ela não queria ficar com ele. O que foi que ele fez? Ele fez com que o Bottom, a cabeça do Bottom, que tava lá ensaiando a peça dele para casamento do rei, todo tranquilo, ele fez com que a cabeça dele se transformasse numa cabeça de donkey, que é essa cabeça que tá aí na imagem. E aí, o que foi que ele fez depois? Ele fez, olha só, vamos lá. Bottom friends run away scared. Com isso, os amigos do Bottom ficaram super assustados com o que estava acontecendo. Porque afinal de contas, do nada, ele começou a ter uma cabeça de donkey. Então assim, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? Com isso, eles run away. Eles fugiram. E aí, o que acontece? Titania, the queen of the fairies, wakes up and sees Bottom with a donkey head and fall in love with him. She wants him to stay in the woods forever. Então, depois disso, o Punk, que é o Robin, ele pingou um pouquinho de Love Juice nos olhos da Titania. Quando a Titania acordou, que ela olhou para aquela cabeça de burro, ela começou a ficar in love, apaixonadíssima. E aí ela quis prender o Bottom para ele ficar na floresta forever, para sempre. Lysander runs after Helena saying, I love you! Helena thinks he is making fun of her. Então o Lysander, ele estava realmente apaixonado por causa da poção do amor. E ele saiu atrás da Helena. Helena, I love you! I love you! E ela ficou muito pistola. Porque como assim ele tá me making fun of me? Ele tá tirando sarro da minha cara. E aí a Hermia runs after Lysander and he say, I don't love you anymore. Hermia, go away.
Hermione is shocked. She doesn't understand. Então, depois que ela acordou, a Hermione saiu atrás do Lysander. Quando o Lysander viu ela e que eles tentaram conversar, ele virou e falou assim, ó, I don't love you anymore. Não te amo mais. I don't love you anymore. Go away. Vai-te embora. Ela ficou shocked. Because she doesn't understand. Ela não estava understand o que estava acontecendo. E com isso a gente finaliza a nossa história de hoje. Galerinha, seguinte. Agora a gente vai para algumas atividades onde elas todas também serão feitas de certa forma na aula Zoom. Eu vou explicar melhor quando a gente chegar nas atividades. Vamos lá. A primeira atividade de vocês, ela fala o seguinte, ela fica lá na page number 102, 102. A primeira questão diz o seguinte. With your classmate and the teacher, discuss the questions about the Shakespeare story. Então a gente vai discutir essas questões sobre o Midsummer Night Dreams durante a nossa aula Zoom. Vai ser uma aula de debate sobre essa história. Então nem vou falar agora sobre ela, porque a gente vai fazer tudo na semana que vem lá na aula Zoom. Agora, o homework é para vocês fazerem em casa. Então o que é para fazer, gente? Olha só. How much do you remember from Shakespeare story? O que você lembra dessa história que eu acabei de contar? E você vai marcar a opção que it's not true, não está correta. Letter A. Lysander was rude to Hermione. Então o Lysander ele was rude, muito rude com a Hermione. Lysander make fun of Helena. Então o Lysander ele estava tirando sarro da Hermione ou da Helena, sorry. Letter C. Hermione was shocked with the way Lysander treated her. Então a Hermione ela ficou em choque do jeito, the way, pela forma que o Lysander treated her, tratou ela. Letter D. Bottom's head was transformed in a donkey head. Então a cabeça do Bottom ele se transformou numa cabeça de donkey. Ou letter E. Bottom friends were scared when they saw his head. Ou então, os amigos do Bottom ficaram scared quando eles viram a cabeça do amigo. O que vocês acham que it's not true? Não é verdade. Marquem a questão correta e todas as outras atividades nós vamos fazer na nossa aula Zoom. Por hoje é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Beijo grande. Bye, bye.